E aí, vai um café com astrologia? Fala galera, estamos de volta depois de uma semana sem vídeo novo no canal, né? Mas hoje a gente voltou com tudo, né? A gente voltou porque muitas pessoas pediram pra gente falar sobre os signos dos personagens principais de 13 Reasons Why, que é uma série da Netflix que pra quem ainda não assistiu, pelo amor de Deus, para esse vídeo agora porque vai ter spoiler, já tô avisando. Hey. Hannah, I'm not going. Not now. Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? Bom galera, a gente vai falar sobre os personagens principais da série. A gente tentou pegar personagens de todos os signos, porque às vezes quando a gente faz algum vídeo sobre série ou filme, a gente acaba deixando algum outro signo e o pessoal reclama. Então dessa vez, né, a gente vai... Mas a gente não pode só tampar buraco, a gente tem que ter base ali pra estar passando corretamente, né? Então às vezes não fique triste quando não tiver o seu signo. É isso aí. Então bora lá, vamos começar a falar sobre os signos dos personagens principais e vamos começar com Áries. Bom, aí a gente já começa com polêmico, não é mesmo? Os arianos vão ficar putos com a gente. Talvez fique um pouquinho puto, então a gente escolheu o Bryce pra ser o ariano da história. E por quê, não é mesmo? Porque ele foi muito egoísta, ele era mandão, vamos dizer, centralizador de certa maneira, né? Tipo, beleza, vocês têm problema, eu ajudo vocês a resolver, mas não coloca no meio, não me envolve não, Não tem nada a ver com nada, das coisas erradas. Ele era bastante impulsivo também, meio briguento, né? Você vê que, tipo, ele não se importava nem um pouco em bater nas pessoas. Na verdade, ele era bom de briga, na verdade, né? O Clay que o diga, né? Ficou, mas também saiu feliz no final. Bom, ele também era um ótimo jogador, ele tinha bastante destaque com isso. E Áries costuma ser um signo que gosta muito de se envolver com esporte e ainda mais ter uma posição de liderança no meio onde ele tá. Então ele meio que tinha essa questão de ser o cara fodão no time, entendeu? Então a gente acabou optando por ele ser deste signo. E agora a vez de Touro. Esse foi um pouco difícil, porque faltavam algumas informações assim do personagem, a gente ficou um pouco em dúvida. Então, não teve assim, tão desenvolvimento na série pra a ele. gente pode mudar de ideia depois na segunda temporada, mas por enquanto a gente escolheu como taurino o Zack. A gente escolheu ele como taurino porque a própria Hannah disse que ele era um cara gentil, era um cara tranquilo de se conviver, totalmente diferente daqueles outros que ela se envolvia no passado. Então por conta dessas características a gente dá o signo de Touro, porque Touro é um signo amoroso, é um signo mais tranquilo, mais calmo, mais simples. E apesar dele ter assim, um destaque no time, por exemplo, ele tava feliz naquela posição, ele não queria o brilho, sabe? Ele não ligava de não ser o capitão do time de basquete e no final ele nem queria levar isso pra frente, ele queria ser biólogo. Então, assim, ele tava feliz, ele até que a maior parte do tempo também se mostra tranquilo. Então, por isso a gente escolheu ele. Bom, como gêmeos, eu acho que muitos de vocês já devem ter acertado, né? A gente escolheu o Ryan Shaver, né? Por quê? Bom, primeiro de tudo que ele é o jornalista da escola, né? Ele tem uma revista... Jornalista barra fofoqueiro. Ele já tem uma própria revista, ele publica lá matérias, enfim, que ele descobre dos alunos, aquela coisa toda. Então ele quer transmitir informação, ele quer passar coisas, mesmo que sejam fofocas, ele leva pra todo mundo, tá nem aí. Mesmo que não tenha nomes, né, às vezes citados, assim, mesmo que seja anônimo, ele tá ali passando as informações pra frente, colocando o que ele encontra pela escola, até que o nome da revista, se eu não me engano, é Achados e Perdidos, alguma coisa nesse estilo. Então, assim, ele é bem formado, ele gosta de poesia, ele gosta de escrever, então acho que tem uma pegada bem geminiana. E ele tem também um lado meio descolado, acho que combina bastante com o signo de Gêmeos. Que tá sempre antenado na moda, né? Exato. Bom, e agora pros cancerianos, pelo menos as menininhas que acham ele tão bonitinho vão gostar. A gente escolheu o Justin. A gente escolheu ele porque ele tinha um lado tipo emotivo, mas ele também tinha um lado apegado com a mãe de uma forma um pouco negativa até, mas era, né? Bem forte a ligação. Era bem forte aquela ligação. Ele também acabou se prendendo ao Bryce exatamente por ter se tornado familiar. Os pais dele muitas vezes, né, ajudaram ele, cuidaram dele. Então ele ficou meio assim quando chegou aquela situação e falou, mano, ele é quase meu irmão e eu vou ter que falar não pra ele. E também tinha um lado de que câncer normalmente é bem inseguro, né? Quando ele não tá bem trabalhado, o canceriano tende a ficar com medo das coisas. E mostrou num determinado momento da série que o Justin, ele sucumbiu, né? Ele não conseguiu ser mais forte ali do que a insegurança, do que os medos dele. E ele permitiu que coisas assim muito ruins tivessem
tivesse acontecido com a Jéssica, né? Causado pelo Bryce, enfim, pra quem assistiu tá ligado no que a gente tá falando. Enfim, por essas características a gente acha que o Justin tem muito de câncer. Nossa leonina é a Sherry. A gente deu esse signo pra ela porque a gente achou que realmente a Sherry além dela estar no centro, né? Ela é líder de torcida também, ela tem aquela coisa de aparecer e tal, chamar atenção, e ao mesmo tempo ela é muito generosa, né? Ela sempre quis dar carona pra galera, ela quis levar a própria Hannah embora pra casa, porque ela não tava muito bem. Ela era atenciosa e assim, ela até procurou o Clay, assim, de certa maneira, porque ela não queria que ele ficasse com uma má impressão dela, porque ela era boa, tipo, ela não era uma pessoa realmente com um caráter legal, só que ela tinha errado e ela não queria que ele julgasse ela por um erro, né? Que aí tá talvez de se importar um pouco com o que as outras pessoas iriam pensar dela, né? E ela tinha, tipo, uma imagem boa e ela não queria que isso mudasse. Mas ela também apresentava, tipo, ser generosa. E no final ela até confessa que foi ela. E para o signo de Virgem a gente vai ter duas pessoinhas aqui. Uma dessas pessoas será o Clay e a outra a Courtney. A gente escolheu o Clay porque realmente o Clay tem esse lado muito certinho, tem essa dificuldade de se relacionar com as pessoas, como normalmente os virginianos têm, né? Ele teve medo de amar a Hannah, não é mesmo? Né? De demonstrar seus sentimentos, de se expor ali. Faltou um pouco de coragem e até um pouco de tato, que às vezes realmente os virginianos não têm quando o que envolve é relacionamento, é amor. Ele é bem criterioso, ele também, quando ele começa a descobrir os podres da galera, ele fica bem crítico com aquilo, ele começa a tacar pedra, tá nem aí, critica mesmo, assim, o pessoal. E ao mesmo tempo ele se autocritica muito também pelos erros que ele cometeu, né? E como a gente sabe que Virgem é o oposto complementar a Peixes, eles têm aquela relação da culpa muito forte também, né? E a Courtney, ela também era muito crítica, mas nesse caso com ela mesma, né? Tipo, com o que as pessoas iriam achar se ela tivesse pais gays e também fosse gay, e ela era certinha e ela queria tudo organizado, isso, né? Ela trabalhava na organização das festas, né? Tipo, por trás. Até no jeito de se vestir ela era um pouco mais formal, um pouco mais... parecia até meio adulta, não tanto adolescente, vamos dizer assim. E também tinha dificuldade em expressar ali os sentimentos no lado amoroso e desenvolver isso melhor na vida dela. O cargo de Libra ficou pro Tony Padilla, né? O Tony é um personagem bem legal da série, ele é bem companheiro, assim, do Clay em todos os momentos. Só que a gente deu pra ele o signo de Libra porque ele realmente é muito certinho, ele colocou esse lado da justiça, do que é certo, do que é errado, muito forte, porque ele defendeu um ideal muito grande que a Hannah deixou pra ele. Então nem pros pais dela ele contou o que estava acontecendo, né? Ele realmente criou um compromisso ali, na qual ele iria ser fiel, iria se dedicar e ele não iria abrir mão, né? Pessoa que não conta spoiler nem ferrando, né? Não é nosso caso, né? Mas o dele era. E ele ficou tão voltado, tão entregue a esse ideal ali que foi criado pela Hannah e tão conectado com ela de certa maneira que ele quase até estragou o relacionamento dele, não é mesmo? Então, ele sentia culpa dos dois lados, mas não sabia direito o que fazer, porque ele tava defendendo o ideal, mas ele curtia o cara e aí ficava aquela coisa insana, ele não sabia o que fazer. Acho que uma parte dele queria contar, mas ele não achava certo contar e ó, tava ali em cima do muro. Enfim, isso, galera, é real. Eu conheço librianos assim mesmo. Escorpião, né? Nós temos também dois personagens. Um deles, eu acho que é o mais importante da série, né? Que ficou com a Hannah Baker. A Hannah é escorpiana. Não tenho o que falar. Não faria nem estar explicando pra vocês por que a gente deu o papel de escorpião pra ela, né? Primeiro de tudo, escorpião é aquele signo que se autodestrói quando ele tá no pior dos piores momentos da vida dele. E a Hannah, ela foi se colocando de um monte de situações difíceis, complicadas, densas mesmo. O escorpião faz muito isso. Quando ele quer se desafiar, ele quer descobrir mais sobre ele mesmo, sobre as pessoas, sobre a vida, enfim, ele vai se enfiando em cada buraco que vocês nem imaginam. Só vocês escorpianos estão ouvindo a gente agora. Em até certo momento ela realmente parecia meio um pouco masoquista, pelo menos no nosso ponto de vista, que parecia que ela estava sendo atraída para as confusões e as coisas negativas, assim. Ou que ela buscava. Criar polêmica. Polêmicas. Mas enfim, né? E aí no final ela decide que ninguém mais vai fazer ela sofrer, que ela vai acabar com aquele sofrimento, porque é isso. Só que aí o problema é que ela se mata e ela deixa um monte de fitas pra um monte de gente, como se ela estivesse se vingando, né? Acusando as pessoas de terem causado a morte dela.
Tipo, ela sentiu a dor e ela ficou um pouco, tipo, parecendo que, então vocês também vão ter um pouquinho de dor do que eu sofri, da coisa, que parece um pouco um escorpiano no lado negativo ali, da vingança. E aí vai depender do ponto de vista, hein, gente? Não briguem com a gente, mas... Comentem aqui o que vocês acham, né? Mas vocês têm uma opinião diferente da nossa. E o outro escorpiano é o próprio Tyler. Por quê? Pô, ele é fotógrafo, ele tá o tempo todo stalkeando todo mundo, ele tem provas, ele é um cara que meio observador, ele tem umas estratégias, assim, tanto é que no final o personagem dele ganhou um peso muito grande, porque já mostra uma intenção meio homicida, né? Parecia que ele tava com raiva de todo mundo, que todo mundo fazia mal pra ele. Exatamente. Ele queria matar todo mundo, assim. Ficou parecendo, né? Ficou ali um mal entendido, parecendo que talvez ele tivesse montando um plano pra matar esse pobinho que enchia o saco dele, entendeu? Então ele tinha provas com as fotos dele, tinha várias coisas e ele era bem reservado, bem na dele. Muitas vezes, tipo, ele só ficava lá analisando. Então ele também tinha ali um pezinho de talvez querer uma vingança no final. Ou sabe, né? de se matar, pelo menos, também. Ou seja, esse povo de escorpião, pelo menos na série, tá um pouco meio tenso, né? Estão vendo realmente o lado oposto, mais oposto do escorpião, não bom, não vivam esse lado, né? por não favor. Façam isso, sério. E pra Sagitário, a gente escolheu um personagem que nem apareceu tanto na série, mas que ele parecia ser divertido, ele também era esportista, ele era o amigo do Clay, o Jeff, que morreu lá no acidente de carro, né? Ele era meio que conselheiro, né? O amigo do Clay, e que mostrava pra ele a vida boa, né? Pra Clay, vamos ficar curtir. com as menininhas. Então é bem Sagitário, né? Ele tinha essa partezinha envolvida e por que não ajudar o Clay? Pra Capricórnio a gente escolheu o Marcos, né? Porque o Marcos, ele parecia um cara assim que se importa demais com o status dele mesmo, com o que as pessoas vão achar dele, como é que vai ser a carreira, e tanto é que parece que ele nem se importa com o que vai acontecer com as pessoas, desde que ele esteja tudo bem, desde que, né, o caminho dele esteja ali livre, tranquilo. Bom, ele era bem ambicioso, em algumas partes ele parecia meio chefão, tipo, queria mandar, não importa, eu vou me livrar disso, vou colocar maconha na bolsa de não sei quem, vou fazer tudo que for possível pra não sujar meu nome e não sujar meu futuro profissional. Então, é muito característica de Capricórnio já se preocupar ali com a sua profissão, com sua faculdade, com o seu futuro. Bom, como aquariano, a gente escolheu o Mr. Porter. Por quê? Ele era meio sonso, vamos dizer assim, mas não é por causa Não que Aquário seja sonso, não é assim, mano. Galera, pera, explica melhor. É porque no caso, ele não demonstrava nenhuma emoção, assim, sabe? E a gente até leu já em alguns livros e tal, que Aquário, por não entender as emoções, ele acaba se tornando um terapeuta, pra realmente observar as pessoas e tentar compreendê-las. E ele parece todo momento sem sentido, sem expressão, sem sentimento. Parece que ele quer muito ajudar as pessoas ali na escola, quer corrigir os problemas que tem ali, mas ele não consegue entrar no sentimento das pessoas. Parece que ele não consegue sentir o que elas estão sentindo ao ponto de conseguir ajudar essas pessoas. E aí fica faltando um pouco de tato, um pouco de cliques, de tipo, de realmente conectar e ver o que a pessoa tá sentindo e ver que ela tava caminhando pra um suicídio, sabe? E ele não consegue, ele não teve isso. Fica mais aéreo, né? Faltou realmente a parte sentimental, a parte emocional de conexão que tem com as outras pessoas, que talvez um signo de água teria. E que Aquário ficou ali no básico, as palavras prontas, com as coisas corretinhas de se falar, mas sem se envolver. Então foi por isso que a gente escolheu ele e acho que fez sentido aí, né? Talvez. Esperamos que sim, comentem. E pra finalizar, a gente escolheu 2 piscianos. Um deles é o Alex, né? Por quê? O Alex, ele tem aquele jeito todo diferentão dele, né? Ele tinha um envolvimento com as artes, né? Ele era músico, ele tocava guitarra, né? Numa banda e tudo mais. E ao mesmo tempo, ele se sentiu muito culpado pelo que aconteceu com a Hannah. Ele tomou muito as dores, né? Então ele era muito sentimental, dava pra ver esse lado do Alex. E isso é o que pode ter causado a morte dele no final, que a gente não sabe se foi realmente um suicídio ou um homicídio, né? A gente talvez acredite mais que seja um suicídio, que ele se sentiu tão culpado e no meio da série ele também deu a entender que ele talvez não teria mais nada pra fazer aqui, talvez se mataria. Então ele estava realmente muito culpado por causa disso, ele estava se martirizando total, assim como o Peixes faz quando alguma coisa errada acontece. E a outra pisciana, no caso, seria a Jéssica, que depois ela começou a ficar um pouco perdida, ela não sabia se aquilo tinha sido real ou não, então, tipo, é bem Netuno ali aplicando uns véus de, tipo, confusão, até porque estava envolvido bebida alcoólica e por isso exatamente ela não sabia se ela tinha sido estuprada ou não. Mas o pior de tudo é que eu acho que ela sabia.
Só que, realmente, Netuno é muito assim, gente. Quando acontece alguma coisa, você quer se esconder daquilo. Você não quer acreditar que aquilo é real. E eu acho que ela tava querendo fazer isso, sabe? Exatamente. Então ela começa a cair a cada vez mais. No começo ela era uma pessoa feliz, depois ela começa a ficar meio sem se cuidar, meio só querendo, quase virando um alcoólatra, sabe? Meio pros vícios, confusa, meio dependente do Justin. Então é por isso que a gente escolheu ela como pisciano. Bom, galera, é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam das nossas observações, sobre o signo, das nossas teorias. E dê seu joinha, se inscreva no canal, siga a gente nas outras redes sociais. E se você quiser fazer o seu mapa astral com a gente, manda uma mensagem pro e-mail que vai estar aparecendo aqui embaixo. A gente vai ter o prazer de responder você o mais breve possível. Toda semana a gente abre agenda nova, então corre lá que ainda dá tempo de você fazer o seu com a gente. Até mais! A gente se vê, até a próxima!